E olha só, eu fui ao jogo, convidado pelo ex-presidente Sérgio Sete Câmara, fiquei no camarote dele, encontrei com o CJ lá, não nesse camarote, o CJ estava em outro camarote. Esse camarote tem o ex-vice-presidente Lázaro, tem o João Velar, que foi assessor há muito tempo do Atlético, Rodolfo Gruppen, que foi diretor jurídico do Atlético, foi presidente do conselho, Cacá Moreno, um grande publicitário. E aos 15 segundos, ou 20, ou 30, o Bruno Rodrigues, ele deu uma caneta de costa no Fux. E eu falei pro Sérgio Sete Câmara o seguinte: se você está imaginando que esse jogo vai ser fácil, esquece. Ele falou, mas eu não estou imaginando nada. Eu falei, pois é. Com 5 minutos de jogo, a gente percebia que o time do Cruzeiro tinha ido para uma decisão e que o time do Atlético estava morno. O Cruzeiro mereceu durante, para mim, tá? Os 95, 100 minutos de jogo, em sua totalidade, venceu o jogo. Em nenhum momento eu vi o Atlético melhor do que o Cruzeiro. Em nenhum momento. Vi um Cruzeiro organizado, um jogo sem grandes emoções, mas um Cruzeiro organizado e que mereceu a vitória o tempo todo. Ao final do jogo, o Hulk deu uma declaração dizendo que não podia assistir, né, calado, o Atlético perder para o Curitiba e perder para o Cruzeiro, 2 times que estão na parte de baixo da tabela, da forma como o Atlético perdeu. E aí eu venho Me permite trazer à tona as aspas dele? Claro. A frase dele: precisa ter culhão para jogar. Foi isso que ele disse. Literalmente. No final ele falou assim, eu tô com vontade de chorar. Tamanho era o desespero do Hulk em relação à derrota. Por quê? Independentemente da posição em que o Atlético ocupava ou ocupa, e assim acontece também com o Cruzeiro, eu e Guilherme, a gente conhece muito, mas muito esse clássico do lado de dentro. E não existe nada que se compare ao clássico. Não adianta a torcida do Atlético, porque o Cruzeiro ficou 3 anos na Série B, dizer que o rival do Atlético agora é o Palmeiras, é o Flamengo. Para gozar o cruzeirense, beleza, pode falar. Mas a gente sabe que é aqui, ó, dentro de casa, que a cuíca ronca, que o pau canta. E o pau cantou e o Atlético assistiu e mereceu a derrota. Só nos últimos 2 jogos na Arena MRV foram 6 pontos. Se a gente pegar os 2 do Vasco, são 12 pontos. O Atlético poderia sim, ainda que não jogando, aliás, muito longe de estar jogando um bom futebol, estar disputando o título. Esse era o meu destaque inicial. Muito bem. Fala, chefe. Vou lá. Bob, claro que eu gostei do resultado, claro que eu gostei da atuação do Cruzeiro, voltou a ser aquele Cruzeiro lá do início do Campeonato Brasileiro, mas por outro lado, eu fiquei muito triste com tudo que aconteceu ontem, né? A começar já pela manhã, os arredores do estádio já com vários muros com panfletos, letra B pendurada em poste com provocação, depois tem a entrada da torcida do Cruzeiro, quebrou uma portaria, aí não encontra a porta de banheiro, não encontra papel higiênico e termina, tá aí tem o vandalismo nas cadeiras e termina com o lamentável episódio na sala de imprensa. Hoje eu conversei com algumas pessoas de dentro do clube e perguntei, na verdade, o que tinha acontecido. E aí eles me disseram, e o Domênico sabe muito bem como é que funciona, nas competições nacionais e estaduais no Brasil, Bob, as federações e a CBF que organizam, elas não exigem uma colocação do banner da competição com todos os patrocinadores. Os clubes têm o direito de produzir o seu próprio banner e colocar na sala de imprensa. Diferente do que acontece na Libertadores, eliminatórias da Copa do Mundo, competições internacionais, que a organizadora do evento tem os patrocinadores dela, ela coloca todos os patrocinadores na sala e os clubes não podem colocar absolutamente nada. O que o Cruzeiro relatou? Que quando eles chegaram ontem para a entrevista coletiva, existia um banner enorme de ponta a ponta na sala. Eu estou só reproduzindo, tá? Eu não estava presente, estou reproduzindo o que me falaram.
tinha um banner enorme na sala com todos os patrocinadores do Atlético. E que aquilo ali incomodou, porque não é de praxe, numa entrevista de jogadores do Cruzeiro, poderia acidentalmente numa câmera ou outra aparecer um anunciante do clube rival. Não foi colocado ali por acaso. Não sei, que eu nunca fui, Bob, eu nunca fui à sala de imprensa, eu não sei como é que funciona a sala de imprensa lá da Arena. E aí o Cruzeiro foi e colocou a bandeira. Depois que a bandeira já estava colocada, e aí veio o bate-boca e veio a decisão de se desligar o equipamento de som. É tudo lamentável, sabe? É tudo muito triste. Enquanto os clubes combatem tanto para que a torcida respeite, para que a torcida tenha um comportamento bacana no estádio, os clubes às vezes cometem essas gafes, essas bobagens, vão lá embaixo para provocações pequenas. Isso não contribui em nada. Nós perdemos a chance de ter tido ontem o primeiro clássico na Arena MRV e hoje a gente está falando aqui só do futebol. E infelizmente nós passamos uma boa parte do dia vendo no noticiário que não tinha papel higiênico, não tinha sabonete, mulher fazendo, segundo a coronel, cabaninha para outra poder urinar. É deprimente, gente. A gente não precisava ter chegado nesse ponto, né? É assim que eu mais lamentei, o primeiro clássico talvez fique marcado mais por isso, Bob, do que propriamente pelo futebol. Ontem eu chamava atenção antes do jogo, e é uma convicção que eu tenho, que o jogo de futebol não é só um jogo de bola. O jogo de futebol profissional é um jogo de palavras, é um jogo de emoções, é um jogo de estratégia, é um jogo de espaços. Agora, eu realmente gostaria de dizer que é um jogo de respeito, mas não é. Não é. É um jogo de desrespeito. De infantilidade, de desrespeito. Sabe, de coisa de assim... mesquinhez. Mesquinhez e tal. Sabe, eu acho que assim, dentro de campo, rivalidade total, fora de campo, o respeito que todos merecem. Todos merecem, entendeu? Todo mundo erra, todo mundo comete equívocos, todo mundo tem o direito de dizer assim, putz, cara, vamos resolver isso aqui, vamos resolver isso ali e tudo mais. Agora, dá uma pancadinha daqui, aí o cara aumenta a dose de lá. Dá uma pancadinha aqui, o cara aumenta a dose de lá. Ele aumenta a dose de lá, dá uma pancadinha daqui. Aí o espetáculo fica em segundo plano. E vamos caminhar tira o álcool da cerveja do lado de lá. Por quê? Por prevenção. Prevenção. De violência. Né? Bota os caras na gaiola. Tudo bem. O cara não pode jogar o copo. Mas o feijão tropeiro pode jogar. Assim... E caminharemos para jogos de torcida única. Bob. Então, e aí eu queria encerrar minha... Eu nem devia estar falando, porque eu não devo falar. É só levantar a bola para vocês. Mas eu vou ter que falar. Isso para mim... E há muito tempo, e eu vou repetir, é uma assinatura de cada um de nós, porque nós somos seres sociais, nós vivemos em sociedade, independentemente da genética, do que quer que seja, nós somos seres sociais. É uma declaração social de incompetência. Então, quando a gente vê acontecer esse tipo de coisa, todos nós estamos assinando embaixo e dizendo assim, nós somos incompetentes para lidar com as diferenças. Isso é de cortar o coração. Porque no final das contas, meus amigos, é um jogo de futebol, é um espetáculo, é circo, tá? É para ser alegria, tá? Daqui a não sei quanto tempo, joga na casa do adversário, aí na casa do adversário tem outra festa, outro problema, outro qualquer coisa. Não dá, Bob. Assinatura coletiva de atestado de incompetência. Então, como é que cada um de nós pode começar a riscar o nome do atestado de incompetência? Pelo menos erguendo a voz, se você tiver. Olha só, hoje aconteceu um negócio que eu achei muito bacana. Eu recebi de tarde um telefonema do Bruno Musi, que é CEO do Atlético,
E atendi, falei, fala, Bruno. Ele falou, Domênico, eu queria falar com você alguns minutinhos, você tem tempo para me ouvir? Eu falei, claro. Ele falou, não, eu quero falar para você sobre as coisas que aconteceram ontem na Arena MRV, porque eu acho que é importante, né? Você tem um programa à noite, e eu vou ligar para outras pessoas também, a gente tentar explicar as coisas que estão aí na mídia. Eu achei muito legal, achei, assim, um gesto até de humildade, considerando que o Bruno é o CEO de grandeza, né, do CEO do clube, e hoje conversei também com várias pessoas do clube, e vamos lá, vamos tentar colocar as coisas aqui. Uma coisa é dentro de campo. O Filipão deve estar adorando o banheiro não ter papel higiênico. É, porque não se fala que o time jogou mal, né? Porque é só o papel higiênico. Mudou o foco. O time do Filipão não jogou nada. Nada. Ridículo. O Hulk ridículo, o Paulinho ridículo. Todo mundo ridículo. Horroroso o time do Atlético. Horroroso o time do Atlético. Isso é uma coisa que a gente tem que estar preocupado, né, enquanto torcedor, imprensa mineira. Isso é uma coisa. O Bruno me disse o seguinte, vamos lá. 150 cadeiras foram destruídas pela torcida do Cruzeiro. Será que é uma ação que provocou uma reação? Não justifica. Ainda que o banheiro esteja sem porta, ainda que o banheiro esteja sem papel higiênico, que é um absurdo, é uma vergonha, é lastimável, é lamentável. O Atlético tira a porta de banheiro. Porta de banheiro. É que da prevenção foi pra sem noção, né? Não, sem noção. Bom, foi num salto rápido, né? Então, passou nem no intermediário, então, mais assim, ou menos, vamos ver qual é. O que não justifica a quebradeira. Não justifica. Hoje à tarde estava tendo uma vistoria, eles vão levantar o prejuízo, e o Bruno Musi falou, aí a gente vai ver o que faz na hora que a gente levantar esse prejuízo. Eu falei para ele, e a cerveja sem álcool? Ele falou, essa foi uma decisão minha, Domênico. Eu falei, por quê? Ele falou, porque a gente tinha um serviço de inteligência monitorando as redes sociais e a gente percebeu que a torcida do Cruzeiro estava já, antes do clássico, disposta a arrumar confusão. Palavras do Bruno Musi. E aí a gente sabe que o álcool faz ainda essa coisa ficar mais frenética e a gente definiu tirar a cerveja com álcool. As portas de banheiro foi um erro, ele falou. Eu falei, mas qual é a justificativa? Mas eu achei bacana ele assumir. Ele falou, cara, é destruição. Eu falei, Bruno, mas, cara, essa história é muito louca, né? Porque uma pessoa entra, uma mulher, e vai fazer xixi de porta aberta. Que isso? Não, a gente errou e a gente quer sim confessar aqui o nosso erro, e eu achei isso muito bacana. 10 catracas foram destruídas pela torcida do Cruzeiro, que também vão fazer esse levantamento e tal. Eu perguntei aqui para o tenente-coronel Eduardo se havia, por parte da polícia, um trabalho de verificação nas redes sociais sobre isso. Ele meio que foi para lá, foi para cá, e a gente não entendeu muito se tinha ou se não tinha por parte da polícia. Porque, segundo o Bruno Musi também, houve muitas brigas no entorno ali da própria torcida do Atlético com a torcida do Atlético e tal. Então, assim, lamentável que o Atlético tenha tirado porta de banheiro. A história do papel higiênico, ele disse que foi o seguinte, quando acabou o papel higiênico, ele pediu para a turma da reposição ir lá colocar papel higiênico no banheiro. Só que as repositoras estavam sendo ameaçadas, segundo ele, pela torcida do Cruzeiro. Ele colocou um policiamento para garantir que as repositoras colocassem papel higiênico no banheiro. E que a torcida do Cruzeiro estava pegando esse papel higiênico e entupindo os vasos sanitários. E que a partir do momento que começou a ter briga em outros locais, a polícia teve que se deslocar e as repositoras ficaram com receio de ir lá repor o papel higiênico, e o papel higiênico não teve reposição. É um negócio que a gente está em 2023, estamos discutindo papel higiênico dentro do banheiro, em clássico, com a porta aberta. É um negócio surreal. A gente tem diretor falando antes do clássico, que não tem que falar antes do clássico, tem que falar hoje. Diretor de comunicação do Atlético tem que explicar hoje o que aconteceu com o banheiro. Por isso que o Bruno Musi está de parabéns. Parabéns, Bruno.
por você estar pegando o telefone e fazendo o trabalho de um diretor de comunicação que não está fazendo o que tinha que ser feito. Parabéns. Então, hoje, quem tinha que estar falando era o diretor de comunicação. O Bruno Mussi tinha que estar falando na sexta, no sábado, o dia que ele quisesse. Né? E não ele pegar o telefone, que eu achei muito legal, e explicar o que aconteceu dentro da arena. E aí, não tem. A gente viu nota até para ventania na sede. Hoje não tem nota explicativa de nada, não tem uma entrevista coletiva, não tem absolutamente nada. Nada. O Filipão vai para a entrevista, voltando para dentro do campo, e dá uma entrevista dizendo que, não, realmente, o Cruzeiro jogou melhor, o Cruzeiro se impôs. De nada. Igual você falou, nada é nada também. É nada. O coletivo é nada. É como se tivesse perdido um coletivo do juvenil contra os juniores. Que isso, nós perdemos pro Cruzeiro, que não ganha 250 jogos. Nós perdemos para um time que está próximo da zona de rebaixamento. E quem acha que o valor dessa derrota ontem é próximo do 6-1, está coberto de razão. Porque ele é próximo do 6-1. O vexame é tão grande quanto o vexame do 6-1. Eu estava lá no 6-1, tá? Eu participei do vexame. Eu tenho culpa, junto com todo mundo que estava lá, no 6-1. Agora, ontem, o Atlético entrar em campo e mostrar aquela morosidade que mostrou, aquela inércia que mostrou, não adianta, Hulk, depois sair gritando, você também é responsável. O Atlético assistiu o Cruzeiro jogar. E que bom que foi só 1-0, tá? E que bom que foi só 1-0, porque com 15 segundos já era para o Cruzeiro ter feito um gol.